Sabe uma coisa que sempre me intrigou? Em ambientes de negócios assim muito competitivos, como vendas diretas ou marketing de rede, Uhum. a gente vê pessoas inteligentes, ambiciosas, buscando atalhos que são expressamente proibidos. E não é por falta de aviso, as regras são claras. Exato. Então, o que leva alguém a arriscar tudo por um ganho que, no fundo, se sabe que é insustentável? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é muito mais profunda do que parece. Não se trata só de má fé ou de um desejo de burlar o sistema. Certo. Nós estamos falando de gatilhos psicológicos poderosos e até de processos neuroquímicos que acontecem no nosso cérebro. Exato. E é exatamente nesse ponto que a gente vai mergulhar hoje. Temos em mãos um material fascinante, um guia interno, quase um manual de psicologia e neurociência comportamental, criado por uma empresa chamada Incruises. Interessante. O objetivo dele é bem específico: treinar líderes a entender e, principalmente, a combater essas práticas destrutivas. Nossa missão aqui é desvendar por que nosso cérebro é tão seduzido por essas soluções mágicas e quais são os custos reais de longo prazo dessas escolhas. Ok, vamos desvendar isso. E o que eu acho mais interessante nesse material é que ele eleva a discussão para além do simples certo ou errado do compliance. Ele nos força a entender os mecanismos mentais por trás da decisão. Exato. Basicamente, ele mapeia como o que parece ser um ganho fácil é, na verdade, uma armadilha psicológica que a própria pessoa arma para si mesma e para a equipe dela. Uma armadilha autoimposta, então. Isso é um ótimo ponto de partida. O guia usa um termo muito forte para descrever esse desejo: uma fissura, como se fosse um vício mesmo. Isso, como um vício. De onde vem essa fissura por estratégias proibidas? O que alimenta esse desejo que parece quase incontrolável? A fonte aponta para uma combinação de 3 fatores mentais, que juntos criam o cenário perfeito para essa fissura. O primeiro, e talvez o mais fundamental, são os nossos vieses cognitivos. Vieses cognitivos? Nosso cérebro evoluiu para ser uma máquina de economizar energia. Ele sempre vai preferir o caminho de menor resistência. Ah, claro! É o que o psicólogo e prêmio Nobel Daniel Kahneman chama de Sistema 1. O nosso pensamento rápido, intuitivo, automático. Esse sistema cria o que o documento chama de ilusão da solução fácil. Então, o nosso cérebro está, por padrão, procurando o atalho. E eu imagino que quando ele encontra tem uma recompensa química que reforça esse comportamento, certo? Precisamente. É aí que entra o nosso sistema dopaminérgico, o circuito de recompensa do cérebro. Ele é ativado pela expectativa de prazer e gratificação imediata. Entendi. O guia dá um exemplo muito claro e direto. A ideia de fechar $295 devolvendo 200 soa infinitamente mais fácil e rápido do que o trabalho real de sentar, conversar e ensinar o valor verdadeiro do produto. Exato. Nesse momento, a dopamina da vitória rápida está gritando, enquanto a lógica de longo prazo está só sussurrando. É quase uma batalha interna, então. A parte do nosso cérebro que quer a recompensa agora está em guerra com a parte que sabe que o trabalho duro compensa depois. E, pelo que o guia diz, o agora quase sempre vence no começo. Mas não é só uma questão individual e química, né? O guia menciona outros fatores. Sim, o contexto social é crucial. O segundo fator é a necessidade de pertencimento e status. A pessoa que descobre esse atalho muitas vezes não faz só pelo ganho financeiro imediato. Ela quer ser vista pela equipe como uma pessoa esperta, a que encontrou um jeito especial. Entendi. É uma busca por admiração, por validação. Isso, por provar o seu valor dentro do grupo. Ela se torna a detentora de um segredo, o que lhe confere poder e influência. Faz muito sentido. E qual seria o terceiro elemento dessa combinação? O terceiro é o que a fonte chama de impulso de risco disfarçado. É fascinante porque a pessoa não se vê como alguém que está trapaceando. Não. Como ela se vê?
Ela se vê como uma empreendedora arrojada, sabe? Alguém que está jogando o jogo de forma inteligente. O foco está tão intenso no ganho imediato, na euforia daquele resultado rápido, que as consequências de longo prazo parecem uma possibilidade distante, abstrata. Quase real. Quase real. O risco é concreto, mas a percepção dele é completamente distorcida pela promessa da recompensa que está ali na mão. Nossa, essa combinação de fatores psicológicos já parece uma armadilha perfeita. A busca do cérebro por economia de energia, a descarga de dopamina e a necessidade de validação social, mas o guia vai além, certo? Ele conecta isso diretamente ao que acontece no nosso cérebro. Exatamente. O documento não trata isso só como uma série de más decisões. Ele trata como um ciclo neurológico previsível. Um ciclo. Ele o chama de ciclo dopamina-dependência-queda. É um processo de 3 estágios que explica por que essa estratégia não apenas falha, mas deixa um rastro de destruição. Vamos detalhar esse ciclo. Como ele começa? Começa com o primeiro estágio. A euforia inicial. A pessoa usa o atalho, consegue 1 ou 2 resultados rápidos, o cérebro é inundado de dopamina, aquele pico de felicidade. É aquela sensação poderosa de conseguir, fechei rápido, sou bom nisso. É uma vitória instantânea que gera um pico de euforia e autoconfiança, mesmo que seja artificial. Espera um pouco, então, o cérebro basicamente registra atalho igual sucesso incrível? Ele não diferencia um resultado real, fruto de trabalho, de um artificial? Para ele, a recompensa química é a mesma. Nossa, exatamente. Para o circuito de recompensa, dopamina é dopamina. Ele não julga a origem, só registra a associação. Fiz isso, me senti ótimo, quero fazer de novo. E isso nos leva direto ao segundo estágio, imagino. Direto para a dependência do atalho. O cérebro começa a reescrever as próprias regras. A crença que se instala é: o sucesso só é possível desta maneira fácil. E aí as habilidades reais começam a atrofiar, certo? Atrofiam completamente. Por que gastar horas aprendendo a argumentar, a vender valor, a prospectar, se existe um botão mágico que gera o mesmo pico de dopamina? A motivação para fazer o trabalho de verdade vai embora. Some. A motivação intrínseca, que vem do desenvolvimento de competências, diminui, e a extrínseca, viciada na recompensa fácil, toma conta. O resultado é que o recrutamento de qualidade fica lento e a duplicação, que é a espinha dorsal desse modelo de negócio, simplesmente morre. E o que acontece quando a fonte de dopamina fácil seca? Quando o atalho para de funcionar ou, pior, quando as consequências batem à porta. Aí entramos no terceiro e inevitável estágio, desmotivação e abandono. Quando o jeitinho fácil para de funcionar, a equipe, que foi toda construída sobre essa fundação frágil, ela quebra mentalmente. Quebra. Sim. As pessoas nunca desenvolveram as habilidades, a mentalidade ou a resiliência para enfrentar os desafios reais do negócio. A frustração é imensa. O material usa uma analogia muito forte para descrever isso, a do efeito bungee jump. A imagem que me vem é a de um foguete que sobe muito rápido, faz um barulho enorme, mas depois despenca de uma vez. A imagem perfeita. O crescimento é explosivo, artificial e impressiona quem vê de fora. Mas a queda é igualmente rápida e muito mais devastadora. Deixa um rastro de frustração, né? De frustração, de desilusão, de pessoas que saem do projeto sentindo que foram enganadas, quando na verdade foram vítimas de um sistema que nasceu quebrado. É como se construir um prédio sem fundação. A queda não é uma possibilidade, é só uma questão de tempo. Ok, esse ciclo explica o porquê no nível individual e neurológico. Mas como isso se traduz no dia a dia? Qual é o dano tangível que uma equipe construída sobre essa base falha realmente sofre? O documento é muito claro ao listar os 3 impactos destrutivos principais. O primeiro é profundo. Essa prática mata a mentalidade empreendedora. Mata a mentalidade? O novo membro que entra no negócio através de um atalho, tipo um cashback legal, aprende desde o primeiro dia a lição errada. A lição de que não precisa de esforço, de que não precisa aprender a vender valor e de que não precisa dominar o processo para duplicar. Exatamente, o mais grave é isso. A fonte usa um termo que eu achei muito forte. A pessoa entra emocionalmente infantilizada no negócio. Emocionalmente infantilizada. Uau!
É uma forma de dizer que ela é condicionada a ser uma receptora passiva, não uma produtora ativa. Isso. Ela aprende a estender a mão para receber, não a usar as mãos para construir. E isso leva ao segundo impacto, imagino. Leva diretamente ao segundo impacto. A criação de equipes viciadas e lentas. O cérebro da equipe, agora coletivamente viciado em facilidade, passa a rejeitar as atividades que são a base do crescimento real. Estudar, treinar, prospectar. O trabalho de verdade. O trabalho de verdade passa a ser visto como punição. A equipe se torna, nas palavras do guia, um exército cansado e dependente, sempre à espera do próximo atalho, da próxima pílula mágica que nunca chega. Um exército que não sabe lutar, só esperar pelo suprimento fácil. E por fim, tem um impacto mais óbvio, mas que na euforia do momento muitos ignoram, que é o risco para o negócio como um todo. Sim, a violação do compliance. O material deixa claro que essas práticas são caracterizadas como injeção artificial de volume. Certo. Isso não é só contra as regras da empresa, é algo que acende todos os alarmes. As consequências são severas, a reputação da liderança é destruída, as contas dos envolvidos entram em investigação e afeta todo mundo, né? Afeta todo mundo. O que é mais injusto, os bônus de líderes que não têm nada a ver com a prática, mas estão na mesma linha, podem ser derrubados. A credibilidade de todos é posta em xeque. A outra analogia marcante da fonte é que essa prática é o equivalente a usar doping no esporte. Funciona no curto prazo, mas destrói no longo. É uma analogia perfeita. A vitória é uma ilusão e o preço a pagar é a carreira, a reputação e, no fim, a integridade. Exatamente. A medalha conquistada com doping nunca é sua de verdade. Ela vem com um prazo de validade e, quando é retirada, a vergonha é muito maior do que a glória jamais foi. Ouvindo tudo isso, o cenário parece bem sombrio. Parece que nossos cérebros estão quase que programados para cair nessa armadilha. O guia oferece uma saída. Existe uma maneira de usar nossa neurociência a nosso favor. Sim, e essa é a parte mais construtiva do material. Ele propõe uma abordagem que também é baseada na neurociência, mas para construir equipes fortes e sustentáveis. O primeiro passo é focar em criar um sistema de recompensa sustentável. Ok. A dopamina, a sensação de recompensa, precisa ser autodesenvolvida. O que significa autodesenvolvida? Significa que ela deve vir do orgulho genuíno de conquistar a própria comissão, de superar um desafio real, de aprender e aplicar uma nova habilidade. Ah, entendi. Não pode ser uma dopamina artificial, vinda de um dinheiro devolvido ou de um esquema. A recompensa real vem do processo, não só do resultado. O cérebro aprende a associar esforço e aprendizado com o sentimento de realização. Isso se conecta com outro ponto que o material aborda, que é a identidade que a pessoa assume ao entrar no negócio. Certo? Exatamente. É a diferença crucial entre a identidade do produtor e a identidade do recebedor. Produtor versus recebedor. A mentalidade correta que deve ser cultivada desde o primeiro dia é: eu sou capaz de fazer, eu gero valor, eu aprendo e duplico o que funciona. É uma postura de protagonismo. O atalho, por outro lado, molda a identidade do recebedor. Eu preciso de ajuda, eu só consigo com um bônus fácil. Isso cria dependência desde o início. E imagino que esses dois pontos, a recompensa autodesenvolvida e a identidade de produtor, culminem naquilo que realmente sustenta um projeto a longo prazo, a motivação. A criação de motivação intrínseca, para ser exato. Décadas de pesquisa em psicologia mostram que a motivação mais poderosa e duradoura não vem de recompensas externas. Vem de dentro, vem de 3 pilares internos. Autonomia, a sensação de que você está no controle do seu trabalho. Competência, a sensação de que você está ficando bom no que faz. E propósito, a conexão com algo maior. E um cashback legal destrói tudo isso. Ativamente destrói esses 3 pilares. Ele tira a autonomia, impede o desenvolvimento da competência e substitui o propósito por um ganho vazio. Então, quando a gente junta todas essas peças, a psicologia da fissura, o ciclo neuroquímico, o impacto devastador e a alternativa sustentável, qual é a filosofia central que o guia está defendendo? Parece ser algo maior do que simplesmente siga as regras. A tese final do documento é, na verdade, uma declaração de princípios muito poderosa.
Ele afirma, e eu vou citar diretamente, não existe crescimento sustentável sem conformidade. Tudo que nasce de atalho morre de colapso. Forte. Tudo que nasce de atalho morre de colapso. Ele argumenta que a estratégia proibida gera dependência emocional, bloqueia a duplicação e cria equipes frágeis que não performam no longo prazo. E a conclusão é bem direta, imagino. Muito direta e clara. A frase final é: compliance mais disciplina mais volume é o único método que preserva o negócio, os ganhos reais e a reputação de todos. Ou seja, a mudança de paradigma é deixar de ver o compliance como um conjunto de regras burocráticas ou um obstáculo. Na verdade, ele é a maior proteção que você pode ter. É proteção para o seu negócio, para a sua equipe e para o seu futuro. É uma visão realmente poderosa. Resumindo a nossa conversa, nós desvendamos a atração psicológica quase irresistível pelos atalhos, que é impulsionada por nossos vieses cognitivos e pela busca por dopamina fácil. Vimos como isso cria um ciclo vicioso de dependência e queda, o tal efeito bungee jump, analisamos as consequências devastadoras para a mentalidade das equipes e, finalmente, entendemos que a única alternativa viável é construir um negócio baseado em valor real e motivação intrínseca. Exato. A mensagem é inequívoca. O crescimento rápido e artificial é uma miragem que invariavelmente leva ao colapso. Exatamente. E para fechar, tem uma parte do material que a gente não discutiu em detalhe, mas que oferece uma ferramenta muito prática para quem está na liderança. Ah, é? Depois de entender toda a teoria, a pergunta é: o que você faz quando encontra alguém da sua equipe que está com essa fissura pelo atalho? O guia oferece uma técnica chamada OCE. OCE. O que significa? É um acrônimo para ouvir, sondar, corrigir e educar. Primeiro, ouvir sem julgamento para entender a motivação real da pessoa, o que ela está tentando alcançar. Certo, ouvi. Depois, sondar, fazendo perguntas abertas para que ela mesma comece a perceber as falhas e os riscos da estratégia dela. Para que a ficha caia para ela mesma. Isso. Em seguida, corrigir com fatos, mostrando as regras, as consequências, o impacto na equipe e, por fim, educar, apresentando a visão de longo prazo e mostrando o caminho correto, não como uma imposição, mas como a única estratégia vencedora. É uma abordagem de liderança e mentoria, não de simples punição. Foca na recuperação, não na exclusão. Perfeitamente. E isso me leva ao pensamento final que eu gostaria de deixar. Depois de entender toda essa complexa teia psicológica e neurológica, o verdadeiro desafio que permanece é: como aplicar esse conhecimento na prática? Como se pode ter essa conversa difícil com alguém que está preso nesse ciclo, de uma forma que demonstre respeito e empatia, mas que seja firme o suficiente para corrigir o curso e proteger a integridade da equipe inteira? A resposta a essa pergunta é o que, no final das contas, separa um simples gerente de um verdadeiro líder.